A gente vai fazer hoje, então, aqui na TV Extensão, uma entrevista com o professor Marcelo Diniz, professor do Departamento de Ciência da Literatura, professor de poesia, tradutor de poesia, poeta, escritor de poesia. Ele trabalha com poesia na interface entre a poesia verbal e a poesia visual, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso também com a gente. É tradutor da poesia francesa. E essa entrevista ela vai ser, em parte, sobre o poeta francês do final do século XIX, o Stéphane Mallarmé, em parte também com algumas questões sobre o poeta Ferreira Goulart. Isso porque essa entrevista tem a ver com uma oficina que o Grupo de Educação Multimídia realizou, relacionando esses dois poetas e relacionando também uma imagem que, de certa forma, serviu como relação entre esses dois poetas, produzida pelo fotógrafo francês do século XIX, Paul Dinadar. É uma fotografia do poeta Stéphane Mallarmé no gesto da escrita. O poeta Ferreira Goulart, 70 anos depois, faz uma poesia chamada Fotografia de Ferreira Goulart, poesia na qual ele pretende fazer uma leitura daquilo que se vê na foto e daquilo que está por trás do processo de produção dessa fotografia, daquilo que ele chama de uma premeditação, uma organização técnica do gesto de escrita da poesia do Stéphane Mallarmé. Então, trabalhando com esses dois parâmetros, né? Tanto da pesquisa da poesia e da fotografia, a gente também trabalhou com a edição de imagem. Não só com a edição de imagem, mas também com roteiro, com argumento, né? Entendendo os conceitos e a prática dessas pré-produções que envolvem o audiovisual, né? Tentando unir essa visão de leitura por imagem, né? Leitura visual, e de fundamentos básicos da linguagem audiovisual, a gente chegou nesse produto, né, que é um produto que tem um processo muito interessante. Ao ter que fazer esses vídeos com o mesmo texto, com a mesma imagem, utilizando só os mecanismos de montagem, que aí são variáveis, né, para cada um, foi para mim, foi para a Milene, foi para a Bia, que não pode estar presente agora, foi para o Paulo. Tanto é que geraram vários vídeos totalmente diferentes um do outro, mas fez com que essas restrições nos tirassem um pouco do nosso local de conforto, né? É uma foto premeditada como um crime. Basta reparar no arranjo das roupas, os cabelos, a barba. Tudo adrede preparado. Um gesto e a manta equilibrada sob os ombros cairá. Especialmente a mão, com a caneta detida acima da folha em branco. Tudo à espera da eternidade. Sabe-se, após o clique, a cena se desfez na rua de Roma. A vida voltou a fluir imperfeita. Mas isso a foto não captou. Que a foto é a pose, a suspensão do tempo. Agora, meras manchas no papel, rastro. Mas eis que teu olhar encontra o dele, Mallarmé, que ali, no fundo da morte, olha. A palavra constraint a gente nunca sabe direito como falar. A gente pode falar restrição, limitação, constrangimento, né? Tem um monte de palavra que traduz e nenhuma satisfaz, parece. Mas eu sempre penso, quando eles formulam isso, numa definição que Humberto Eco faz do código, né? O Humberto Eco ele fala que o código não é aquilo que te proíbe, que te obriga. É um pouco diferente aí a maneira que ele concebe o código, por exemplo, de um Roland Barthes, né? Quando ele fala lá do código da língua fascista, porque te obriga a dizer certas coisas e tal. Humberto Eco, eu acho que numa tomada de reflexão assim bastante semiótica, né? De Peirce mesmo, né? Ele fala, o código é o que te possibilita. Ele fala assim, o código é a abertura. O código é o contrário, portanto, né, de uma obrigação. Ele é uma oportunidade, ele é uma abertura. Haveria ali um procedimento poético
atravessado por um domínio que não seria exatamente o domínio do eu lírico, o domínio da literatura, o domínio da cultura, mas também, ou seja, operando por alargamento, também um domínio da técnica, porque sem a prensa de Gutenberg, sem um tipo de interação técnica e tecnológica com não só a ideia, por exemplo, dos reclames, da aceleração da vida pública, da aceleração da vida urbana, né? Mas, enfim, a dimensão propriamente técnica da era marcada pela termodinâmica, pela prensa, pela alta circulação, né, da informação, e o poema faz parte disso, demandando do poeta uma atitude que não é mais somente a atitude do eu lírico, mas é também a atitude de alguém que vai precisar compreender elementos técnicos e compreender as próprias ferramentas, os próprios objetos técnicos, e utilizar esses objetos não como uma maneira de viabilização da poesia, mas como se estivessem integrados no processo de criação poética. Isso é interessante porque isso desmonta de vez, né, uma visão idealizada da idealidade do poema, que, de certa maneira, encarnava a primeira geração de Mallarmé, que leu Mallarmé, né, no Brasil, essa ideia parnasiana da forma pela forma, e etc., e, de certa maneira, coloca em contraposição a essa transcendência da forma uma espécie de potência da forma, a forma como potência, a forma como possibilidade de multiplicação. Né? Esse eu acho que é uma virada que eu acho extremamente importante que ocorre no século XX, no que tange à experiência da poesia. A nossa oficina UGEN tem como objetivo formar leitores críticos e desenvolver metodologias para a formação de leitores. E depois da nossa primeira conversa, que foi uma aula assim, muito boa, eu comecei a pensar se talvez... Eu comecei a notar que talvez haja um procedimento de formação de leitores nas obras do Mallarmé, porque o senhor chegou a comentar em alguns momentos que o Mallarmé viu o poema como se fosse algo vazio, né? Que seria completado com a leitura do leitor. Então eu comecei a pensar se também não tem esse procedimento de formação de leitores nas obras do Mallarmé, porque o leitor, nesse caso, tem um papel muito importante de completar os sentidos dos textos. Então, assim, nós poderíamos dizer que essa formação de leitores está presente nas obras de Mallarmé, mesmo que de forma indireta? A recepção de Mallarmé, ela parece descrever uma espécie de tensão histórica, né, da própria passagem do século XIX para o século XX, né, em termos da concepção de poesia e da relação da poesia com a sociedade. O leitor é convocado a participar ativamente da produção de sentido. O tempo todo o leitor é colocado diante dessa espécie de consciência de atividade do ato da leitura. Isso é muito interessante de ressaltar em Mallarmé, né? E isso, eu diria, é um elemento que vai se intensificar na poesia que adota os procedimentos de Mallarmé. Mas uma coisa que eu acho que é interessante de observar, que tange diretamente, né, ao trabalho experimental que vocês fizeram com um poema do Ferreira Goulart, com a referência a Mallarmé e com toda a pesquisa que foi mobilizada no campo da fotografia, é que eu acho sempre muito interessante e uma forma, vamos dizer assim, bastante profana de tratar determinados nomes, como o de Stéphane Mallarmé, que são nomes consagrados e, às vezes, protegidos, né, por uma determinada classe de discursos sobre a obra dele, que interpretam a obra dele, que tornam até, às vezes, mais difícil do que ela já é. Né? E essa atitude de vocês é de uma outra perspectiva, né? É de uma perspectiva propriamente poética, na medida em que podemos fazer, o que podemos fazer com essa obra de Mallarmé, o que ela ainda, né, é capaz de produzir. Né, isso tem a ver com um direcionamento da recepção de Mallarmé. O quanto que a história dessa recepção de Mallarmé, ela não tem a ver
com essa ideia, o que a gente pode chamar de uma profanação moderna da leitura hermenêutica, fechada, antiga, talvez romântica ou clássica, né? E o quanto que essa forma moderna de interpretar, traduzir, praticar Mallarmé, eu chamei de profanadora, né? Ela não chama atenção justamente para o valor. Eu vou empregar uma palavra que, às vezes, eu hesito, eu não sei se é essa a palavra mais correta, mas não me ocorre outra, de um valor democrático, intrínseco à experiência do poema.